de lado e vou aqui para o negócio raiz. O negócio raiz é a economia real. Na economia real, tem alguns valores, alguns pilares para a gente ser bem-sucedido nela. Tudo começa aqui, na cabeça. Como a gente pensa, nossa forma de pensar, nossa mentalidade. Então, se eu sou um cara vitimista, eu vou sucumbir e vou naufragar no meio da crise. A gente tem que estar preparado para grandes crises. O Brasil está prestes a viver grandes crises. E a gente precisa estar preparado para grandes crises. Durante a crise, o dinheiro muda de mão. Durante a crise, algumas pessoas aproveitam a oportunidade da crise. Algumas pessoas vão ficar se lamentando durante a crise, outras pessoas vão aproveitar durante a crise. Percebe? Então, a mentalidade, a tua maneira de pensar, a tua forma de você se posicionar como alguém que vai passar pela crise liderando e não sendo atropelado por ela, em primeiro lugar, é a mentalidade. Então, por que eu cresci de 1991 até hoje? Todos os anos até hoje, eu fui melhor num ano que o ano anterior. Eu tive mais patrimônio no ano que no ano anterior. Eu vendi mais num ano do que no ano anterior. Por quê? Primeira coisa, mentalidade. É preciso ter uma mente blindada, uma mente que lidera, uma mente que governa, uma mente que esteja protagonizando em vez de se vitimizando. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa ter ferramenta. Uma ferramenta básica é vendas. Eu bato e martelo nisso. Quando você domina vendas, e aí vendas de diversos formatos, inclusive nas redes sociais, inclusive na internet, porta a porta que seja, liderando equipes de vendas, liderando o time de vendas. Ou seja, vendas é a ferramenta que traz dinheiro do mercado para dentro do seu negócio. Então, eu sempre foquei em vendas, 90% do meu tempo nos meus negócios são direcionados para vendas, para a geração de receita. E quando você domina essas ferramentas para você vender, não tem crise. Vai ter crise para outras pessoas, para você não vai ter. Não é que não tem crise, vai ter crise, mas você supera a crise vendendo. Terceiro pilar e último aqui para a gente fechar. Você pode ter uma mentalidade maravilhosa, você pode ser o melhor vendedor que existe, vender na internet, influenciar, ter milhões de seguidores, ou você liderar time de venda, você pode ser muito bom, mas se o seu modelo de negócio for uma porcaria, de nada adianta. O que eu quero dizer é o seguinte, um cara espetacular no modelo ruim vai ter um resultado medíocre. Um cara médio no modelo bom, ele vai ter um resultado excelente. Ou seja, modelo de negócios é rei. O que eu quero dizer com isso? Existem modelos que pode ser o cara pode ser bom, pode ser estrategista. Você pode pegar aí o melhor dos melhores e botar nesse cara, mas se o modelo é ruim, acabou. Pega modelo que fiscalmente você tem que pagar 40% de imposto. O modelo já é morto, já de cara. Já começa com 40% de imposto. O negócio é bom, só que a parte fiscal destrói o modelo. Todo mundo quer produzir carro. Qual marca no Brasil que tem a marca brasileira? Nenhuma. Você vai ter que pagar IPI, vai ter que pagar ICMS, já tem um modelo tributário. Então ninguém investe nesse troço. Não tem ninguém por esse caminho. O que você está vendo agora no mercado é trazendo carro de fora, com isenção de IPI. Ou seja... Que o nacional não tem. Que o nacional não tem. A Ford veio aqui no Brasil, falou, não dá para produzir carro no Brasil. Foi lá e comprou uma empresa brasileira, que era a Troller, para pegar a isenção fiscal. Acabou a isenção fiscal. Não sei se o motivo, eles não quiseram renovar isso, ou se acabou ali mesmo. Eu sei que na hora que acabou, eles falaram, vamos tirar o time do Brasil e parou de mexer com o carro aqui no Brasil. Ou seja, o modelo de negócio determina se ele vai funcionar ou não. E tem gente que fica dando murro em ponta de faca. Fica dando murro, tentando plantar uma semente boa no asfalto. Então, eu vou dar um exemplo para você. Você entraria num negócio, Pablo, que desse na última linha de lucro líquido 8%? Hoje não. Agora, se esse negócio tiver o Flávio, ele já tiver entrado primeiro, tem uns projetos que chama Caracu, vocês conhecem, né? Uns entram com a cara e outros entram com outra coisa. Só que, se você perguntar para mim, você quer entrar num negócio que dá 8%? Só se for um faturamento multibilionário e que tem escala. Mas
dificilmente a gente vai achar um negócio de bilhões que dá 8%. Aí que está o segredo. Eu não entraria. Por quê? Porque eu tenho um negócio de 30%, 40%, tenho negócios surpreendentes que passam de 70% de lucro. Por conta de tecnologia. Quando você deu seus exemplos de ligação e tudo aí, de equipe de vendas, eu quase te falei que o maior prazer que eu tenho hoje, está ali uma camiseta da Love, ó, é ter uma inteligência emocional fazendo 40% das vendas de centenas de milhões de reais de uma empresa só. Inteligência artificial. Artificial. Não tem um vendedor. Aí ontem eu estava discutindo com o Kes, mas tinha que frear essa inteligência artificial, está vendendo muito. Aí você vai rir, dá uma risada, tipo, olha o que o papo... Vender mais do que dá conta quebra a empresa. Para quem não sabe, grandes negócios já quebraram por sucesso. Então, aí para você ver, sua cabeça nunca teve esse problema, né? E aí eu falei para ele, cara, vamos diminuir a potência desse negócio? Aí ele falou assim, não dá. Eu falei, mas por quê? Porque se eu fizer isso, depois ela não volta na potência que ela está. Aí eu, putz, mano, o que tem que fazer? Tem que tacar dinheiro na danada. Tem que arrumar um sócio. Olha aqui, ó. Eu já falei que tinha um sócio chegando aí hoje. Você já viu, né? Já deu uma dele. Aí, o que você tem é só dinheiro ou você tem valor para gerar no negócio? É que tá. Porque dinheiro todo banco tem. Se é só dinheiro, é melhor pagar juros. É melhor pagar juros. Melhor pegar um empréstimo e pagar juros. Aqui, dois caras, eu e o Flávio, eu nunca quis ser sócio do Flávio em nada, ele também nunca me chamou para nada. E é interessante. Uma hora a gente vai fazer um negócio, só que é difícil fazer negócio com um cara igual ele. Por quê? Porque eu acabei de fazer uma pergunta para ele. O dinheiro que ele tem para colocar no negócio, também tem. Só que o banqueiro também tem o meu dinheiro e o dinheiro dele. Só tem um problema. O que você pode trazer a mais nesse negócio? Esse é o ponto. Isso chama smart money. Aí, vamos falar disso para essa galera. Smart... Gente, essa não é uma entrevista. Eu acho que esse é um chá da tarde. em que o Brasil tem a oportunidade, falando sério, de ouvir coisas que vocês pagariam caro para ouvir. Eu amo essa geração e o tempo que eu estou vivendo, eu vou explicar por quê. Porque nunca um bilionário falou abertamente nada para ninguém. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Quando isso aconteceu, era para um grupo de 5, de 10, ou para os seus familiares e seus herdeiros. Ou então, alguém que era trago de fora a preço muito alto. Pode perguntar para o Flávio. O cara pode contratar ele por R$500 mil para dar palestra. Às vezes não, acho que a maioria das vezes ele fala não, né? Você não está afim de ir. Eu também falo a mesma coisa, mas tem um detalhe. Tem muitos grupos de famílias ricas que querem ouvir a sabedoria e pagam muito caro para ouvir essa conversa. Estão ouvindo de graça. Simples, eu amo essa geração. Você pode ouvir e falar, poxa, faz sentido. Ou se não fizer sentido, vai estudar. Porque se não está fazendo sentido para você, é porque você não tem um mínimo para entender. E eu falo como brasileiro, tendo orgulho disso. Filho de faxineira, cara que vem da quebrada, tem como todo brasileiro vencer. Qualquer pessoa pode vencer, desde que ela deixe de ser qualquer uma. Desde que ela tenha humildade, não só para ter a obesidade cerebral, mas é estudar e fazer. Estava jogando bola, Flávio, eu quero que você fale disso, mas eu acho que isso vale a pena para as pessoas que estão bem abaixo, para nivelar por baixo isso aqui. Eu jogo bola com os pais dos alunos da escola, e eu estou com um método agora na escola de ter a escola para os pais. Por quê? Porque eu percebo que a maior parte dos problemas nas crianças está nos pais. E reconheço isso como pai também. A gente joga bola, depois lê a Bíblia, a gente ora junto, tem um rolê massa, está acontecendo esse absurdo. Aí jogando bola, eu não dou conta de ver uma pessoa que não está tendo resultado. O cara jogando no meu time, errando o chute. Cheguei, mano, chuta assim. Aí ele falou assim, sabe o que é? Eu falei, o quê? Ele precisa de aumentar a confiança. Eu falei, não existe esse botão no cérebro. Você precisa de ajuste, de treino e de horas. Então, vou te explicar. Você acabou de chutar debaixo do gol, um chutão. O melhor jogador do mundo erra esse chute, do jeito que você fez. Você precisa de chutar assim. Fechou. Aí ele fazia uma coisa, eu corrigia. Aí eu fui corrigindo. Você quer ajuda? Quero. Então faz isso. Agora treina. Vem toda terça. Impossível não melhorar. É impossível. Por que eu estou falando isso? Vários de vocês não começaram a fazer as coisas porque vocês querem achar o potenciômetro cerebral chamado confiança para você ir com a sua mão lá, abrir com o bisturi e achar o botão e falar, esse que é o botão? Aumenta a confiança. Confiança só vem quebrando a cara. Confiança só vem aumentar o resultado. Confiança só vem quando você chega perto de gente que tem resultado, você fala, então vou testar. E vai dar errado, mas a confiança vai aumentar. Eu amo gente que tem resultado negativo. Por quê? Porque a confiança dela aumenta. Ela fala, eu sei que por aqui não vai, então vamos por aqui. Então,
Eu achei muito válido trazer isso para vocês, porque eu abdiquei do meu papel de entrevistador. Eu estou me divertindo aqui. Eu acho que é um grande feito vocês abrirem a mente, assistir 2, 3, dependendo do seu grau de humildade, 10 vezes essa entrevista. Eu queria, num passado, Flávio, sentar, não por mim, mas por você, assistir essa preciosidade e falar, por que esses caras estão conversando isso? Eles entenderam um jogo que eu não entendi. Então, eu não vou fazer perguntas, só continua. Eu não quero isso aqui mais sendo uma entrevista. Isso aqui não é mais Isso uma aqui é um entrevista. chá da tarde. Eu gostei do chá da tarde. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Peraí. Aí. Vai lá, no chá Vamos falar da de tarde. Smart Money, né? Vamos, de Smart Money. Smart Money é o seguinte, o que um sócio agrega para você? A gente, quando quer ter um sócio, é só do dinheiro? De repente, o cara vai ter 50% do seu... Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu, quando fui abrir a WhatsApp, em 1995, eu ia ter um sócio. E eu tinha combinado com um amigo que estudava comigo, Pablo, e a gente era muito amigo, e ele tinha uma condição financeira melhor do que a minha, e tanto que ele tinha um carro. Ele tinha um Voyage 86, o ano era 1995. Então, já tinha 9 anos de uso, né? Um Voyage 86. E quando eu decidi abrir a WhatsApp, eu falei com esse amigo, esse cara tem uma condição bacana, vou perguntar se ele não quer ser meu sócio, eu me dou bem com ele, é meu amigo. Lá, prepara que lá vem pedrada. E aí ele topou, beleza, então tem que entrar com quanto? Com tanto, cara, tu vende teu carro e tu entra, vai ter 50% da WhatsApp, você. Ia ser meio a meio. Estou pesquisando o preço do Voyage 86. Aqui. É isso, deve ser, hoje, né, não sei, hoje deve ser até mais caro que na época, deve ser carro antigo, né, mas... Tomei um susto aqui agora, pô. É? O carro, 30 mil, um Voyage? É porque... Se tiver olha aí, tudo se é tudo original, olha aí. Mas na época valia, esse carro dele, eu acho que valia uns $8.000 na época. É mais ou menos isso, é 40 mil, não, é 48 mil reais na época. Enfim, mas é o seguinte, quando chegou uma semana antes, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, saí, e aí comecei a trabalhar para começar a empresa, e aí liguei para ele, amigo, semana que vem vou precisar da grana. Vai começar. A brincadeira vai começar. O contador preparou os documentos para você assinar na meia. Voyage 86 pela metade da WhatsApp. Não é? E chegou na outra semana, liguei para ele, ele não estava em casa. Deixei recado com a mãe dele, ele não me retornou. Aí liguei para ele no outro dia, nada. No outro dia, nada. No outro dia, nada. O cara desapareceu. O cara amarelou, ficou com medo. Ficou com medo de vender. Vou perder um Voyage. Vou trocar um Voyage de 35 mil em troca de 50% do negócio multibilionário em dólar. Você acha mesmo que eu vou fazer isso? Estou com medo. E aí o cara ficou com medo. Ele ficou com medo. E no que ele ficou com medo, por isso que eu entrei no cheque especial. A minha história de abrir a empresa com cheque especial saiu daí. Eu poderia não ter feito, ter esperado, guardado o dinheiro por mais um tempo. Se fosse vítima, o cara falhou, é o sinal de Deus, não vou fazer. Não vou fazer. E aí o que acontece? E aí eu fui para cima. Aí nós fizemos um negócio. Bom, a WhatsApp foi vendida por $500 milhões em 2013. Então imagina o cara vendo a notícia. Imagina o cara vendo a notícia. Ou seja, quanta coisa a gente perde na vida por medo, né? Porque o que ele teve foi medo. E até entendo, cara. Eu não era um cara que já tinha aberto uma empresa, mas eu já trabalhava 4 anos num negócio. E ele realmente amarelou e a parada foi embora. Então, o que acontece? Smart Money é quando a pessoa ela tem um conhecimento para aportar. Eu vou dar um exemplo. Hoje, qualquer empresa de educação, o meu conhecimento vale mais do que qualquer dinheiro que eu ponha. Porque, por conta desses anos todos fazendo, sabe, esses anos todos fazendo, esses anos todos dando certo, eu abri mais de 400 escolas, a gente comprou várias empresas agora nos últimos 4 anos, de 2021 para cá, não é? Nos últimos 4 anos a gente comprou 6 empresas, todas elas se multiplicaram, todas elas cresceram. Por quê? Porque a gente conhece o negócio, a gente aprendeu a fazer.
O que era difícil para mim numa época, eu já dominei agora. Então, esse conhecimento sobre negócio vale mais do que o dinheiro. Você tem um capital financeiro e você tem um capital intelectual. O smart money, ele é o quê? É o capital intelectual. Então, quando você vai escolher um sócio, o que ele vai aportar? Só dinheiro? Em troca de equity? Dinheiro você também pode pagar em troca de juros. Se você pega um empréstimo, é em troca de juros. Se é um sócio, é em troca de equity. Por exemplo, eu ia pegar um Voyage em troca de 50% de uma empresa que eu vendi por 500 milhões de dólares. Eu paguei 12% ao mês no cheque especial. Caro pra caramba, não te recomendo. Mas o que foi mais barato? Os 12% ou o Voyage? Um Voyage por 250 milhões de dólares. Ou seja, os 12% foram bem mais baratos. Eu não recomendo que você faça isso. Mas se eu voltasse atrás, eu faria de novo, porque eu não tinha outra alternativa. Eu tinha 23 anos, vim da periferia, não tinha herança, era o que eu tinha para fazer. Então, a gente tem que entender, tem um capital intelectual e tem um capital financeiro. O smart money é o capital intelectual. O smart, então, é o inteligente. O que é esse negócio? Se o cara só coloca o dinheiro, mesmo que o juro seja mais baixo que o do banco, não é interessante. Por quê? Porque esse cara pode virar um peso para o negócio. E brasileiro tem um problema, isso não é da nossa cultura. A gente não sabe fazer seleção de gente. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida é selecionar pessoas. Eu chamo isso de o quinto pilar da vida. Eu trabalhei na Oi, Flávio. Eu fiquei 4 anos em recrutamento e seleção. E eu vou contar um segredinho da minha vida para vocês. Eu nunca recruto os melhores. Não é para rebaixar ninguém. Mas contratar um cara que é bom demais dá muito trabalho. Agora, se você contrata uma pessoa que tem um coração ensinável, vai te dar mais trabalho ainda. Só que a intensidade, ela vai distorcer o tempo. O que é isso? Olha o tanto que isso é inteligente. Você pega agora, entra, trabalha muito por uma pessoa, essa pessoa destrava e ela tem um crescimento autogerenciável. Agora a pessoa que é boa demais, você não muda nada na cabeça dela. E se ela pensar igual um jumento e mirar numa direção, ninguém tira ela dessa direção. Tem um cara chamado Mike Roberge, de Harvard. Ele cuida de escola de negócio. Ele teve uma visão brilhante do que era a melhor coisa para contratar numa pessoa. Ele usou a expressão, coração tratável. Fizeram estudos em todos os negócios que Harvard Business já participou, chegaram nessa conclusão, Flávio. Que se você contratar uma pessoa que tem um coração tratável, isso vai mudar tudo. Aí você imagina, você tem um cara que tem a grana, você tem um cara que tem o know-how, o cara que tem o network. Por exemplo, um sócio meu ouviu uma história do Flávio. Aí a gente estava correndo, acho que você não sabe, eu não te contei.